Avisos antes de entrar nessa teoria, de que a habilidade de retorno não possui um limitador. Por exemplo, em Amatsu, ele já reviveu milhões e milhões de vezes e mesmo assim ele não perdeu essa habilidade. Mas pode ser cancelado a qualquer momento se a Satella assim o fizer. O tempo em que ele pode voltar também não possui um limitador. No If da Rota da Ren, ele vive uma vida inteira ao lado dela e morre de velhice no final. Assim que isso acontece, ele volta ao instante em que ela se declarou a ele e no momento em que eles decidiram fugir. A primeira teoria que vocês podem imaginar é sobre se Subaru realmente volta no tempo, e a maior conclusão de que é apontada no momento é que não. Caso você tenha visto Steins Gate, o Kabe pula de uma linha do tempo para outra linha do tempo, e assim no caso Subaru não está de fato voltando ao passado. Alguns exemplos aqui, porque quando ele morre, o Subaru daquela linha do tempo realmente morreu, mas suas memórias vão para um outro Subaru de outra linha do tempo. A divisão da linha do tempo é muito comum hoje em dia, então nessa teoria vamos entrar numa fase em que quando você interfere no curso do tempo, você o divide em ambas as realidades. Continuam existindo e se movendo, junto e com dimensões diferentes, com linhas do tempo infinitas. Porque assim requer menos energia apenas para dividir uma linha do tempo em duas, e assim em mais outras, do que parar completamente o tempo ou apagar uma realidade e reiniciá-la. Em um mundo normal e sem influência, como o mundo em que vivemos, o tempo se move em uma direção e um ritmo fixo. Pela definição básica, a viagem no tempo significa uma pessoa viajar de um ponto do presente até um outro momento no passado, ou em um momento do futuro. Em outras palavras, o movimento é alterado de alguma forma. Essa definição de viagem no tempo implica que o movimento do tempo ocorre em apenas uma linha, dando um reforço que não há como fisicamente Subaru voltar no tempo, porque apenas suas memórias poderiam ser transportadas. Se Subaru morresse e seu corpo fosse transportado no mesmo estado no passado, o que implicaria na existência de mais de um Subaru ao mesmo tempo. Portanto, essa teoria não pode ser possível. Nós acompanhamos o Subaru de um ponto de vista dele. A teoria de viagem no tempo só seria possível enviando seu eu do futuro a um local onde seu eu do passado existe. Esse sim é realmente uma viagem no tempo. O problema seria que em algum momento deveria haver um Subaru morto no futuro, então assim criaria um paradoxo. Porém, apenas conhecemos um Subaru por sua única visão no mesmo local e um mesmo corpo único, o que prova ainda mais que ReZero não é um anime de viagem no tempo, e sim de viagens em linhas temporais. Subaru tecnicamente não está se movendo no tempo, o mundo ao seu redor percebe o tempo de uma maneira que é exatamente a mesma. A percepção de seus conhecimentos são por consequência da viagem que sua alma percorre entre as linhas temporais. Já existe uma imagem na Light Novel que exprime isso direito, mas a sua alma é transportada de uma base para outra. Provavelmente um contrato feito com Satella em seu passado. Pode ser que ele também já leve a alma de Satella junto, pois se a Satella não conseguir deixá-lo vivo naquela linha original, não há motivo dela viver ali. Mas também há uma teoria de que Satella pode ser onisciente a partir das realidades que ela mesma criou. Ou seja, ela compartilha de uma consciência só, independente das linhas temporais. O que significa também que Emilia, Ren, Beatrice e todos esses personagens que são restaurados não são originais, e os que estão ali desde o começo apenas já morreram há muito tempo, e não são retrocedidos e nem mesmo voltados ao seu estado original. Nem mesmo o próprio Subaru é retrocedido, ele apenas pula para uma outra linha temporal, levando as suas memórias para um novo Subaru de outra realidade. Ou seja, o elenco original de ReZero morreu há muito tempo, e a primeira vez que Subaru morreu, ele falhou tanto com a Emilia, tanto com as outras pessoas que ele deveria salvar. Abordando também uma possibilidade de Subaru ser o receptáculo da inveja, mas isso eu vou mostrar para vocês em um vídeo especial sobre Satella. Concordando com isso, podemos dizer que para cada morte de Subaru ainda há uma linha do tempo movendo-se sem ele. A linha do tempo em que Emilia foi morta, e logo após Subaru por Elsa, e assim a besta dos fim dos tempos, ou seja o Puck, saiu e começou a fazer um massacre gélido na capital de Lugnica, devastando toda aquela favela. Provavelmente Reinhard foi lá e deteu a besta antes dela se espalhar com ainda mais. Existe a linha do tempo também que Elsa conseguiu pegar a insígnia de Emilia matando Felt, Subaru e os outros, enquanto Emilia provavelmente foi até aquele local e acabou sendo morta também, e as coisas se repetiram assim como foi da primeira vez. A linha do tempo onde um garoto desconhecido foi encontrado morto em um beco sem interferir no resto da trama, o que possivelmente deu a mesma origem e os mesmos acontecimentos do início. A linha do tempo onde a Ren limpou o sangue frio e cada pedaço do Subaru espalhado pelo corredor da mansão do Roswell, e na manhã seguinte, Emilia provavelmente desfez seus laços com ele, e desapontada com isso foi tentar buscar uma outra solução em um outro lugar, em um outro caso.
A linha do tempo onde Emilia também foi informada sobre a partida de Subaru e Ren ainda teve menos trabalho para deslocar o corpo de Subaru, enterrando em uma colina. A linha do tempo em que Ren retornou e relatou a Roswell que o principal culpado pela morte de Ren cometeu suicídio. Durante o funeral, Emilia provavelmente ficou deprimida por algum tempo e depois Beatrice provavelmente foi perdoada por Rose. A linha do tempo onde Pettigrew matou Emilia e possivelmente foi morto logo depois pela besta do fim dos tempos e que provavelmente continuou o mesmo caso do primeiro. Sempre que a besta aparece, Reinhardt vai aparecer para acabar com ela. A linha do tempo muito semelhante em que Pettigrew conseguiu matar Emilia e foi morto pela besta do fim, que desta vez também matou Subaru intencionalmente. A linha do tempo onde aconteceu a mesma acima, mas desta vez Pettigrew não se deu ao trabalho de matar Emilia, e pelo menos a mansão foi poupada de congelar. A linha do tempo em que Felix e Julius provavelmente foram honestos ao relatar a Emilia tudo sobre o falecido Subaru. Provavelmente Emilia junto com Ren voltaram para a mansão. Felix e Julius provavelmente trombaram com os bispos da gula e do orgulho, e Julius teve seu nome apagado. E a linha do tempo onde Emilia, em choque, encontra Subaru morto, após se suicidar, sem motivo algum, por uma garota que não havia nenhum conhecimento, ou seja, por uma completa desconhecida. Existe uma outra teoria sobre as suas viagens no tempo, por exemplo, Frugel podendo ser Subaru. Eu já mostrei um vídeo desse aqui, então se vocês quiserem ver vai estar o card na descrição. Nos abre a possibilidade como o entendimento de que Subaru possa congelar o tempo num save point e clonar sua linha temporal, originando uma linha temporária ao qual ele pode fazer o que quiser, e quando ele morrer nessa linha simulada, ele perde a sua existência e as memórias da simulação serão transmitidas até ele de volta. As mesmas coisas serão feitas até ele salvar ao novo ponto. Depois que isso acontece, sua linha original vai automaticamente repetir todas as suas ações e vai sendo refeita todo mundo ao seu redor até ter um estado completamente semelhante ao original. Essa é uma teoria bastante semelhante e parecida com a teoria de Matrix. Lembrando que a magia de viagem no tempo pode ser também do próprio Frugel/Subaru. Afinal, existe uma teoria de que esse seja o verdadeiro poder de Subaru. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que essa teoria passou um pouquinho longe do que foi apresentado, essa última agora, mas eu achei que valia a pena citar um pouco ela, porque seria um bônusinho extra. Eu acho que vocês gostariam de pelo menos entender por essa parte. Então o vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo a respeito de ReZero, eu vou falar um pouquinho sobre essa tela. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram bastante do vídeo, deixem um like e se inscrevam. Se vocês querem aprender a desenhar um pouquinho, eu vou passar minhas experiências no blog que eu deixei na descrição. E é isso, pessoal. Falou e fui!